música, muito mais você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E estamos direto do estúdio do Família Web Rádio aqui na Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo. Ao vivo e a cores, né, Luiz? A Nilce fez até um penteado aí. A flor do nosso programa, hein? Estamos gravando por YouTube, aí o pessoal vai ver aí, né? E é o programa hoje de número 232. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. E muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Desejo a todos muita saúde, muita paz e que tenhamos uma tarde com muita leveza, com muita alegria. Participe conosco, 11 985 17 6385 da Família Web Rádio, ou então pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br, onde vocês poderão sugerir novos temas, perguntar, questionar, e nós estaremos aqui, na medida do possível, né, atendendo a todos. Isso, Nilce. Muito boa tarde, eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. Normalmente nós nos perguntamos de onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são interrogações que fazemos frequentemente. Continuem conosco até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre o tema Espiritismo, ciência de observação do natural e do sobrenatural. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. Olá, ouvinte, boa tarde Luiz, boa tarde Nilce, boa tarde Marcos, Luiz Leite. Eu sou João Batista Nunes, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da Família Web Rádio. Estarei junto com os amigos, comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. E é um motivo de satisfação, mais uma vez, dividir com vocês esse momento. Obrigado. É isso, e agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Aqui, até me perdi aqui, hein? Vamos nos manter com a nossa consciência que devemos continuar com as nossas precauções, que já estão há alguns anos muito bem divulgadas em todas as mídias, né? Procure usar máscaras assim que possível, sempre que necessitar, né? Inclusive nesses momentos de gripe, a máscara auxilia bem, né? Às vezes a pessoa está gripada, ajuda a não transmitir para outras pessoas. Procurem lavar bem as mãos, desinfetem com álcool em gel. Isso é outra prática fabulosa para a nossa higienização e a do próximo. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte, dengue, sarampo, infecções pulmonares, etc. Porque, afinal de contas, a vida é bela e precisamos cuidar dela para continuar vivendo. Isso. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. E esse é um quadro onde os ouvintes podem fazer perguntas que nós vamos responder. Por exemplo, no dia de hoje, a Sandra Pena Oliveira está perguntando o seguinte: o Espiritismo diz em seu ensinamento que estamos encarnados para aprender com nossas provas e nossas expiações. Sei que ainda existem pessoas
que praticam a automutilação. Explique um pouco sobre o termo cuidar do corpo e do espírito. E quem vai dar essa orientação hoje é o Luiz Gouveia. Isso, é Luiz Gouveia, depois a mesa toda, né? Nós vamos ter um tempinho bom aqui. Ô Sandra, é interessante essa sua pergunta, por quê? Porque realmente nós já encarnamos, primeiro, qual é a finalidade da reencarnação? Qual é a finalidade da nossa encarnação? A nossa encarnação, ela já tem por finalidade nos orientar, nos dar sentido, muito aprendizado, muitas coisas acontecem conosco para que nós aprendamos a ser mais gentil, ser mais caridoso, mais coerente, mais amoroso. Essa é a finalidade da encarnação. Por quê? Porque o Espiritismo diz, olha, você foi criado simples e ignorante e vamos atingir o nível máximo, que é tornar um arcanjo, tornar uma pessoa, um espírito muito superior. Mas, nesse interim, você tem as provas que você vai fazendo, que é exatamente igual prova de escola. Você tem as provas, vai tendo que fazer a prova. As expiações o que é? São algumas falhas que nós cometemos e que nós temos que refazer. É como se fosse uma segunda época da vida. Você está fazendo uma segunda época, reaprendendo o que você deixou de aprender. Agora, tem algumas seitas, algumas entidades, não vou nem dizer se é religião, um pedaço de religião, não sei o que é. Eles pregam a automutilação. O que é a automutilação? Aquelas pessoas que se chicoteiam, aquelas pessoas que colocam espinho no braço, na perna, tem toda uma série de automutilações. Agora a gente vê também a juventude, quando as pessoas estão com depressão ou teve um revés na vida, você vê a juventude cortando, fazendo cortes no braço, na perna, cortes com gilete, né? Quantas crianças, quantos jovenzinhos a gente vê fazendo isso, cortando o braço, cortando a perna, fazendo uma automutilação mesmo. Por quê? Por uma depressão, por uma coisa que não deu certo, por uma... Então, Sandra, tanto essas entidades, essas aglomerações, eu não sei se é seita, eu não sei, que pregam, né, essas automutilações, estão completamente enganadas, porque eles pregam o quê na vida? Eles pregam o seguinte, que para você agradar a Deus, você tem que praticar isso aí. Não é verdade. Não é. Para você agradar a Deus, você tem que ser o quê? Amoroso, caridoso, Jesus deu falou uma única coisa, é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é fazer a caridade, praticar a benevolência, praticar o melhor que você possa contribuir para a sociedade que você vive. Não é? Você vive numa sociedade e normalmente no seu bairro, na sua rua, no seu município, sempre tem pessoas necessitadas que ainda estão um nível abaixo, tanto na área do poder aquisitivo, quanto pessoas que estão precisando. Então, você, como um ser humano, em vez de você se automutilar, você faz o seguinte: vai numa casa de repouso, vai numa ajuda a criança desamparada, apoio à criança, vai ajudar, vai fazer uma limpeza, a pessoa, se for homem, ajuda a pintar, ajuda a consertar lá um vazamento, ajuda a fazer qualquer coisa. Se é mulher que gosta de costurar, costura, fazer costura, se não,
Bom, tem várias atividades para a gente ajudar em vez de se automutilar. Então, em vez de fazer isso, vamos expressar a nossa, sei lá, se é uma raiva, alguma coisa, vamos expressar isso ajudando o outro. É isso que nós temos que fazer. Automutilação nunca. Então, nós já temos, como você falou aqui, nós já temos tanta coisa nas nossas próprias expiações, nós já temos tanta coisa pendurada nas nossas provas. Para que nós vamos arrumar mais um problema nos automutilando, né, Sandra? Então, exatamente isso. Cuidar do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo porque é a casa do nosso espírito. E o nosso espírito tem que fazer as provinhas que ele veio fazer, né? E se não fizer a provinha e não sair bem, ele vai ter que refazer, aí vai vir na expiação e tal, e assim sucessivamente, viu, Sandra? Agora eu vou abrir para a mesa e cada um da mesa vai dar a sua opinião. Eu só acrescentaria, Luiz, ao seu comentário, que um outro caminho também é a pessoa procurar um atendimento profissional, não é? Isso. Uma terapia, por exemplo, onde para se descobrir onde está a causa disso, não é? Porque mutilação, isso não é se mutilando ou se açoitando, né? Que a pessoa vai se melhorar, não é isso. Vai agradar a Deus, né? Vai agradar. Que nem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um ensino, cuidar do corpo, cuidar do espírito. Onde Kardec é muito claro, que ele fala que as mutilações, o autoflagelo, né? E tudo aquilo que, por exemplo, agora nós estamos na Semana Santa. Então, antigamente, isso muito lá atrás, nenhum de nós acho que estávamos aqui ainda. Então, o pessoal se açoitava com aquele... não existe muito eu isso esqueci aí, o nome né? agora. É um né? chicotinho. Acreditando que com aquilo ele estava se purificando. Então, hoje, não acredito que ainda tenha isso. Se tiver ainda, acho que é a hora dos líderes, né? Daqueles que têm o poder da palavra, orientar esse pessoal, que não é por aí. Jesus não pede sacrifício. Jesus, ele nos deu o norte. O que é? Amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, fora disso, isso não vai levar a nada. Então, por isso que dentre tudo isso que você falou, Luiz, a gente fala aqui do trabalho voluntário, né, que é algo que tem em todo lugar que você procura, tem, né? E outro dia eu estava vendo um vídeo onde grupo de jovens de uma igreja evangélica, né? Eles estavam promovendo uma faxina numa casa de uma senhora que é acumuladora, né? Então, a pessoa vai acumulando, vai juntando inseto, uma coisa horrível. E esse grupo de jovens estavam lá promovendo uma limpeza geral. Exatamente. E depois você vê a casa assim, ficou outra casa. E aquela pessoa, aquela senhora, né, no caso, ela foi encaminhada para tratamento terapêutico. E tem muito, quer dizer, ela não estava se mutilando, né? Mas nós estamos falando aqui, cuidar do corpo e do espírito. Então, é uma saída também, é um trabalho voluntário. Verdade. É estender a mão para quem precisa. Então, João, Aleixo. Eu vou um pouquinho mais longe, porque cuidar do corpo e do espírito, a origem disso tudo começou com Hipócrates, que viveu 500 e poucos anos antes do Cristo, né? Como médico, né, que é o pai da medicina, ele desenvolveu a teoria dos 4 humores. E que o corpo humano é ar,
sangue, fogo e água. E aí ele desenvolveu que a mudança de humor, ele colocou uma reação do organismo, da bilis negra e bilis amarela, que muda o nosso estado de humor. Mas ele misturou também com a visão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala do corpo animal e do corpo espiritual. Então, na teoria dele é o seguinte: se você quiser ter paz na sua condição espiritual, você tem que cuidar do seu corpo animal, daquele corpo que anima a sua condição espiritual. Então ele vai fazendo esse trabalho, colocando a visão do apóstolo, da espiritualidade e a visão da medicina. Se você quer não zelar do teu corpo, onde a tua condição espiritual habita, você não vai ter um espírito sossegado, né? Você não vai ter paz espiritual, porque é a mesma coisa você destruir a sua própria casa, você não vai ter tranquilidade dentro dela. E nós habitamos o corpo. Então, na teoria de Hipócrates, está dizendo, se você quer ter paz de espírito, cuide primeiro da sua habitação, cuide do seu corpo, né? E a partir daí aí ele fala das secreções biliares que mudam o nosso estado de humor, né? Que a pessoa tem que ter cuidado sobre isso, e ele vai falando da nossa condição, que o corpo é ar, é sangue, é fogo, é água, os 4 elementos que nos regem, e ele vai traçando aí uma teoria, né? E é junto com o pensamento de Paulo, que tem muito sim a ver com a nossa vida de hoje. E no caso da mutilação, automutilação, essa automutilação que se fazia no passado com uma pontinha, um ferrinho na pontinha do chicote para se automutilar, para remissão dos pecados, né? E a gente vê que isso aí é a falta de conhecimento, é a condição primitiva da alma humana, que mesmo no encarnado, ele ainda traz do passado essa condição primitiva, e ela se manifesta nos dias de hoje. Ele acha que mutilando o seu corpo é a sua autopunição. Como ele não tem outra forma, ele vai punir a si mesmo. Mas, ao invés dele punir mudando os seus hábitos, mudando para melhor, ele mutila o seu próprio corpo. É como você destruir a própria casa pensando que vai ter conforto. Você não vai ter. Você destruiu o seu habitat. Então, você vai traçando isso aí, vai vendo que é uma condição primitiva do ser humano quando ele se maltrata a si mesmo. Aleixo, declara a sua palavra. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, cuidar do corpo e do espírito, né? Cuidar do espírito, do corpo. Na verdade, nós cuidando do espírito, automaticamente nós estamos cuidando do corpo. Só que esse corpo material nosso, para nós levarmos a encarnação até o fim, né, nós precisamos cuidar dele. Então você tem duas vertentes aí, 2 lados. Um grupo que sobrecarrega seu corpo demais, seja ele em excessos de exercício, em noites sem dormir, usando dos vícios, vai prejudicando muito o corpo, né? Isso tem uma probabilidade muito grande de atenuar a sua reencarnação. Para que a reencarnação, se nós sigamos o programa reencarnatório nosso, nós precisamos cuidar desse corpo material. Porque a gente, falando da vida espiritual, cuidar da nossa mente espiritual para nós termos equilíbrio emocional para conseguir a nossa reencarnação sem nos desequilibrar, sem entrarmos em depressão, em tristeza, em agonia, ter o máximo de equilíbrio possível para seguir a nossa reencarnação. Automaticamente nós vamos transferindo essa energia boa que nós criamos em torno de nós para o nosso corpo material. Só que às vezes há uma confusão em torno disso, né? Porque a pessoa ela não cuida do corpo, ela sobrecarrega. Você quer ver um ponto que sobrecarrega o corpo muito? É excesso de trabalho às vezes, principalmente nos anos mais anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, os trabalhos eram muito rudes. Eu dou um exemplo, eu sempre tive esse exemplo em casa do meu pai. Ele começou na roça com 8 anos. Ele chegou no final da vida dele bem ao quebrado o corpo dele, mas muito cansado. Por tanto excesso, não tinha esses avanços da tecnologia, era só serviço pesado. Ele não teve acesso à escola cedo, então ele desgastou demais o corpo dele.
E aí a gente vai percebendo isso daí, né, nos estudos do Espiritismo. Se a gente não cuidar do nosso corpo, lá na frente, a gente vai precisar dele num determinado momento da nossa vida para o equilíbrio da nossa reencarnação. Então nós precisamos aliar o nosso corpo espiritual com o cuidado do corpo físico, né? Mente sã, corpo sã. Hoje você fala também, Aleixo, eu estava conversando outro dia com um colega meu, ele é pedreiro. E o serviço de pedreiro, ele exige vamos dizer assim, um esforço grande, físico muito grande. É pegar peso, muito peso, ficar agachado, às vezes ficar com o braço levantado muito tempo, só precisa fazer um reparo no teto. Então são coisas que a gente normalmente, você faz uma vez ou outra, você fica cansado, mas depois você vai descansar. Mas o pedreiro de ofício, ele já faz isso diariamente, ele já sai de casa para fazer isso. E você já pegou um saco de cimento? Não é fácil. 50 quilos. Não é fácil. 50 quilos, você põe aquilo nas costas, não é fácil. Aí você pega aquele cimento, você vai diluir na areia, vai jogar água, vai fazer não sei o que. Você vai fazer um balde de concreto. Cada hora que você põe aquele balde de concreto no seu ombro, meu Deus do céu, chega uma hora que você não aguenta. Luizinho, eu não aguento, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que parar pelo menos um pouco. Por quê? E esse pessoal trabalha direto. Eu estou falando isso porque é uma profissão ainda hoje, viu? Como você falou do seu pai, é uma profissão ainda hoje muito desgastante. E é utilizada ainda, porque a tecnologia não está esse avançada ainda que substitui o trabalho do pedreiro. O seu João trabalhou nessa área, ele sabe o quanto hoje. Que é. Ainda faço para mim hoje. Então, mas não é desgastante o serviço dele? É desgastante, sim, mas já foi pior. Já foi pior. Então, agora imagina a pessoa chega com 60, 70, mas isso é uma profissão. Eu acredito, agora Luiz Gouveia falando, que o plano espiritual até dá uma força e mantendo vibrações positivas para a pessoa não se desgastar tanto. Aquela força um pouquinho a mais. Por causa que aquela pessoa está fazendo aquilo não para se prejudicar, não, é porque ele precisa ganhar pão dele, né? Mas é isso, você falou uma coisa certa e é exatamente isso. Vê, né, Sr. Luiz? O pessoal dava risada de mim. Quando eu construí o Caritas lá, eu tinha 47 quilos, mais ou menos, 48. Aí eles me davam um saco de cimento para me carregar, eu não aguentava, é questão de física. Como alguém de 40 vai carregar um saco que é mais pesado que você? Eles davam risada, o senhor falou do peso, né? Agora tem um saquinho de 25 quilos, depois de um tempo fizeram, já tá mais fácil agora. Mas né? ainda é o de 50 quilos, é o normal, né? É o normal. Tem de 25, mas não é lugar. Você quer ver, ó, você tem você tem vários trabalhos nessa questão. É da profissão, mas eu acho que o avanço da ciência, da tecnologia, isso vai diminuir. Você tem desgaste na coluna, sérios. Você tem aquelas pessoas, sabe a maioria das pessoas que terminam a vida com desgaste muito grande na coluna? Aqueles que trabalham em caminho açougue, descarregar aqueles caminhões de carne. O peso daquilo lá é tremendo. Cara, eu não conheço nenhum até agora que não tem problema na coluna de carregar aqueles. Já trabalhei em frigorífico, fui gerente no frigorífico, eu sei o que é isso. Não tem problema na coluna, o pessoal que trabalha lá, seu João? Você carrega um peso de 100, 120 quilos o dia todo nas costas. Outra coisa, então, ficar numa temperatura de menos 10 graus direto. Você menos sai 10, de baixa temperatura para o 5. sol relento aí de 20 e pouco, 30 graus. Então agora, você vê como isso que daí né? é um trabalho. Agora eu falo aquele que faz espontaneamente para se machucar, para causar algum sofrimento próprio. Esse é perigoso. Já é uma doença, né? Já é um distúrbio de comportamento. Por isso que o Evangelho veio nos orientar para cuidar do espírito e do corpo, né? Verdade. Então, bom, como o tempo já se esgotou, então, Aleixo, você continua aí. Vamos lá. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina
homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já realizamos neste ano, agora mesmo no mês de março, exatamente no dia 8 de março, o evento que homenageou o Dia Internacional da Mulher, que se destacou com sua mediunidade, trazendo obras interessantes sobre todos aqueles que desejam conhecer melhor o mundo espiritual. Porque a homenagem foi sobre falar de Ivone do Amaral Pereira. Tendo como expositora foi a Noeli Simões. Agora no mês de abril, esse sim vai ter e é muito bom. O evento na Praça Allan Kardec. Luiz, você pode falar um pouco sobre isso? Porque quem está organizando e coordenando esse evento é você, né, Luiz? Então, e na Praça Allan Kardec, nós vamos fazer... A Praça Allan Kardec fica aqui em Guarulhos, exatamente na Paulo Facchini, e essa praça fica em frente, de frente ao Banco do Brasil. Então, tem um busto do Kardec. O busto do Kardec, e a gente todo ano a gente faz alguma atividade. E esse ano eu convidei esse rapaz, que ele é professor de harpa, é o Vinícius Medrado. E o Vinícius Medrado se propôs, não, Luiz, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma apresentação que eu faço no Sesc, que é 1 hora de atividade. Então, das 10 às 11 ele vai fazer. Então, vale a pena, você está convidado, vai na Praça Allan Kardec, nós vamos estar lá fazendo essa homenagem. Por que homenagem? Homenagem porque é o lançamento do Livro dos Espíritos, é o pontapé inicial do Espiritismo, não é? Dia 18 de abril foi feito o lançamento do Livro dos Espíritos. Inclusive, Luiz, se comemora, já é lei, né? O Dia do Espiritismo, dia né? Do 18 Espiritismo. de abril. Isso, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, exatamente, e como esse evento vai ser dia 21, é um feriado, mas é um domingo, então não se preocupe, domingo você vai descansar 2 vezes, então você vai estar 2 vezes mais descansado. Então, vamos lá, dia 21 de abril, vai lá. 21 de abril, às 9 horas, na Praça Allan Kardec. Isso, começa às 9. Paulo Facchini. Isso, o rapaz vai estar lá se apresentando às 10. Então, se você chegar às 9h30, 15 para as 10, leve seu banquinho. Outra coisa, leve seu banquinho, porque como a praça não tem assento, e nós vamos formar uma plateia, você põe no seu carro um banquinho, uma cadeira daquela de abrir e fechar de bar. Você pode levar e sentar e ficar acomodado na praça. É isso. Em julho teremos também o nosso tradicional encontro da cultura espírita. É realizado ali no GBEM. Logo mais teremos mais informações sobre esse evento. E em setembro também teremos a tradicionalíssima Semana Espírita de Guarulhos. Já é a 51ª Semana Espírita. Tanto um evento como outro é a flor do nosso programa aqui que organiza, a Nilce Pereira. Mais na frente teremos mais informações detalhadas sobre esse evento, né, Nilce? Só um adendo aí, Aleixo. Eu conto com a colaboração de todos o evento, não sou eu que organizo. Vocês sabem o que é isso, né, caros ouvintes? Ela já está falando, não deixe tudo para mim, me ajude. Não, a gente tem a colaboração da equipe, nós somos uma equipe de trabalho. Mas quem está sempre à frente organizando é tu. E muito bem, por sinal. E a gente conta com todos, né, Luiz? Isso. Então, isso mesmo. Vamos. Continue, Nilce. Iniciamos agora, né? O segundo bloco, tá bom? Já fui avançando, né? Não tem nem tempo. Vamos lá, e hoje vamos falar de mais um assunto interessante que o senhor Luiz Gouveia desenvolve para nós conversarmos aqui. Espiritismo, ciência da observação do natural e do sobrenatural. Na verdade é interessante, né? Porque é o natural, o sobrenatural, o ser humano criou essa ideia, essa frase aí ao longo do tempo, né? Vamos a uma leitura para as nossas próprias reflexões. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas se esquece de que a astronomia tem a astrologia judiciária como irmã mais velha, que ainda não está tão afastada de nós. Asfaltada é boa, hein? Que a química é filha da alquimia.
da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, no entanto, que havia na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde sairiam as ciências atuais. Malgrado suas fórmulas ridículas, a alquimia contribui para a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia apoia-se na posição e no movimento dos astros que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo seres misteriosos aos quais a superstição emprestava uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidos essas leis, quando o telescópio descerrou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos, semelhantes ao nosso e a todas as estruturas do maravilhoso desabaram. O mesmo se deu com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiaram também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, elas se misturavam com essas relações. As práticas e as crenças ridículas que o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, abandonou. Seguramente a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior que a que existe entre a astronomia e a astrologia. A química e a alquimia. Querer confundi-lo com magia e feitiçaria é provar que não se conhece nada do assunto. Só o fato da possibilidade de se comunicar com seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis de maior importância. É todo um novo mundo que se revela a nós e que tem tanta importância, quanto mais atinge todos os homens sem exceção. Esse conhecimento, ao se generalizar, não pode ser furtar de trazer uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que uma tão grande influência tem sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, portanto, com razão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Isso está em Gênesis, né, Aleixo? Caracteres da revelação espírita aí tem 19 a 20, né, da Gênesis. É bem lembrado, está na Gênesis. Aliás, de Allan Kardec. Espetáculo. Esse livro aí é um livro e tanto, a Gênesis. Pouco lido, mas é muito bom a Gênesis. Muito bom. Então, o que vocês têm a falar sobre a feitiçaria, sobre a magia e o espiritismo, hein? O natural e o sobrenatural. O que é natural, o que é sobrenatural? Olha, aquilo que é natural da matéria e aquilo que é natural do espírito, tudo é natural. Cada um da sua natureza diferente, né? Mas nem tudo são natural. Agora, quanto a essa polêmica, você pega, como cita aqui o próprio Galileu, ele foi condenado por heregia e ficou 300 anos, durante 300 anos pela Igreja Católica. E durante a sua vida ele ficou em prisão domiciliar, proibido de divulgar o seu trabalho de astronomia, né? Quando ele lançou o olhar no espaço e revelou a ciência. O que aconteceu? É a mesma coisa do espiritismo, quando alguém que não conhece nada confunde o espiritismo com magia, com feitiçaria. Só que magia e feitiçaria é uma denominação do sobrenatural, daquilo que não é natural da matéria humana, mas é natural do lado espiritual que rege a vida do homem, né? E é o lado que se olha. Isso aí é uma crítica que fizeram daqueles que não conhecem, quer dizer, você criticar aquilo que você não conhece, né? Então, e esse programa, nossa rádio, aqui da rádio, está exatamente para isso, para explicar
que não tem nada de sobrenatural. O Espiritismo vem descortinar todas essas coisas que a pessoa não entende. Por que uma pessoa vê por que a pessoa vê o parente dele que morreu? Por que uma fica ouvindo coisas no seu ouvido? Por que outro vê tá na sala assistindo televisão, de repente vê uma pessoa passar lá? O que é isso? Não é sobrenatural. O Espiritismo tornou tudo muito natural pelas explicações lógicas que, primeiro, nós somos espíritos. Só o fato de falar que você também é um espírito já mata tudo, porque na realidade nada é sobre-humano, tudo é humano, não é? Vamos lá. Eu fico pensando assim, né? Essa coisa de feitiçaria vem exatamente dessa coisa antiga de magia, né? Onde tudo é inexplicável, onde tudo... E aí, com o Espiritismo não foi diferente, porque ele sofreu também perseguições. Por quê? Porque na época, quem que era a religião dominante? A igreja. Então, tudo que era contrário àqueles princípios da igreja, o que acontecia? Acontecia a chamada Santa Inquisição, né? Onde se destruíam as pessoas que não pensavam como. Por quê? E aí o Espiritismo vem falar o quê? Olha, não existe o céu num lugar circunstanciado, não existe o inferno num lugar, né? Não é ressurreição, é reencarnação. Então tudo isso daí entrava em conflito com a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela mantinha o quê? Aquilo que veio de Moisés, né? E o Espiritismo veio falar. Então, é claro que vai ter um choque. Porque se a gente for ver, como o João falou, quando o Galileu, né, no caso, ele falou que a Terra era redonda, foi um alvoroço que ele colocou. Por quê? Porque até então, o que a igreja pregava? Que a Terra era plana. Então, é perseguição para aquilo que é contraditório. Veja bem, nós temos no Espiritismo o Auto de Fé de Barcelona. Vocês lembram que foi até um tema que nós, a USE Guarulhos, já abordou em uma de suas semanas espíritas, o Auto de Fé de Barcelona. O que era isso? Era uma perseguição, sim, porque todos os livros da doutrina espírita foram queimados numa praça pública, né? Então, isso é perseguição, isso é o que a Igreja Católica chamou de a Santa Inquisição. Imagina só, a Santa Inquisição, ou seja, eu estou destruindo em nome de Deus. Só que o tempo vai passando, né? O Espiritismo foi implantado e a gente sabe que o Espiritismo ele não foi algo criado da cabeça do Kardec, né? Não foi algo psicografado, não. Foi revelação espiritual de fato, né? E nós sabemos que Kardec foi um espírito altamente preparado para isso. Né? Ele não foi do nada e que ele falou, olha, eu vou escrever um monte de livro aí da codificação. Não é isso. Tanto que se hoje nós podemos dizer, olha, eu sou espírita e nós podemos dizer dos 3 pilares da doutrina espírita e tudo mais, nós devemos a tudo isso, a todas esses contraditórios que tem, que tiveram e que, aliás, ainda tem. Né? Tudo tem o contraditório. E agora, o que é o contraditório? É aquele querer que a sua ideia se faça eterna, se permaneça, né? Enquanto que o outro
ele está lutando para colocar a verdade dele. Então, é perseguição. E eu, dentro da minha visão, eu acredito que isso vai acontecer por muito tempo. Não é? Não só dentro do âmbito religioso, mas dentro do âmbito social, do âmbito político, tudo é a diversificação daquela ideia que está se falando, né? Então foi assim, dentro desse tumulto, que nasceu o Espiritismo. E aí? Magia, feitiçaria... O texto é interessante, né? Que você fala aqui de astros, de outros planetas. O ser humano chega ao ponto ainda da nossa ignorância, de conhecimento das leis de Deus, que nós achamos que só tem vida na Terra, né? Outro dia eu vi uma palestra do Haroldo Dutra sobre se tem espíritos, seres vivos em outros planetas. Ele falou que teve um companheiro uma vez falou para ele: a prova que tem inteligência em outros planetas é que eles não se conecta com nós, né? Senão eles vão ser influenciados pelos nossos vícios. Essa é a prova de inteligência em outros mundos, né? Nem se aproxima de nós, deixa esse povinho lá que é interessante. Mas é um povo que está aprendendo, são espíritos na Terra que estão aprendendo, nós somos espíritos em aprendizado, né? A maior totalidade nossa é de espírito imperfeito ainda, nós todos, de um modo geral. E a gente chega até o ponto ainda de ignorância espiritual, que a gente não acredita que só tem vida no planeta Terra, que esse universo, que esse trilhões de bilhões de planetas, a gente acha que não tem vida em nenhum lugar. Então, você já começa daí, primeiro que tem vida. E quando você traz ainda para aí, quando você vê essa questão de feitiçaria, sobrenatural, milagres, aí você começa a ver mesmo o ponto da falta de conhecimento nosso pelas leis divinas, né? Porque a gente sabe que desde que o mundo existe esse contato do mundo espiritual com nós. E nós já aprendemos através dos ensinos do Evangelho que Jesus não fez milagre, ele professou cura. Sabia agir com a matéria-prima do universo, que é o fluido cósmico universal, aliado ao seu poder de magnetismo, da sua condição de evolução espiritual para curar. E nós sabemos que essas questões, alquimia mesmo, falava em feitiçaria, mas não era, na verdade, né, um experimento que aquele pessoal fazia naquela época, mas na verdade... É um efeito químico, né? Exatamente, era uma química. Os religiosos, o senhor está falando de religião longo ali, vindo para cá, né, seu João? As pessoas que se envolveram na religião, principalmente depois da vinda do Cristo, elas começaram a tomar a religião, cada uma para si própria, os ensinos do Cristo, e veio deturpando tudo aquilo que o Cristo deixou. Eu não vou falar de tal religião ou de outra, mas o entendimento nosso. Por exemplo, a questão não é se aquela religião é certa ou errada, a questão é o entendimento daquilo que Jesus falou. Se Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai, se Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, era da onde? Se Jesus veio falar que a verdadeira vida é a do Espírito, isso é natural, que o sobrenatural já é derrubado vai por terra, essa é tese do sobrenatural. A gente já começa a compreender com o advento do Espiritismo, com essa orientação do mundo espiritual, com esses livros que Kardec codificou, organizou com o mundo espiritual para nós, nos mostra a naturalidade do contato nosso com o mundo espiritual. E a feitiçaria, essas questões, está ligada ao quê? Se deu esse nome ao longo do tempo, mas são espíritos encarnados que por questões ligadas a particularidades de certos grupos se envolvem com energias da parte do mundo espiritual, mas isso não quer dizer, uns se envolvem com a parte negativa do mundo espiritual, mas outros que têm ramificação nas regiões afro-africanas, não é o fato de eles trabalharem com as questões do mundo espiritual que eles estão fazendo algo de errado. Foi o homem que veio colocando na cabeça dos seus adeptos que estavam nos seus grupos que isso é coisa do mal, é feitiçaria. Basta você ter contato com o mundo espiritual que as pessoas falam que é feitiçaria. Olha as nossas casas espíritas. O que tem na imagem? Quais são as imagens que tem nas nossas casas espíritas? Jesus Cristo.
E a pessoa fala lá que tem o mal lá dentro. Então é o profundo falta de conhecimento nossa ainda, né? Ó, eu não posso, ninguém pode falar mal do islamismo, ninguém pode falar mal das religiões, do entendimento da Ásia, daquela outra parte lá, oh meu Deus, além da Ásia, lá, do Oriente Médio, todo o entendimento de todas as partes do mundo, da Índia, porque a gente não conhece muitas vezes, a gente precisa estudar, entender qual é o estudo, qual é o entendimento dessas pessoas para nós ter uma ideia do que eles estão falando. Então a falta ainda é a condição nossa voltada ainda para as questões materiais, né? À medida que nós nos elevamos acima daquilo que é material e compreendendo as leis de Deus, nós vamos compreendendo que essas questões de feitiçaria, sobrenatural, é coisa da mente humana mesmo, né? São os contestadores, né? Porque tudo é movido por interesses, né? Cada vez, quando eu entro na sua área, você vai contestar, né, a minha colocação, porque mexe com seus interesses. Você pegar, por exemplo, que eu vejo a ressurreição, né? Por que colocaram ressurreição se na base dela ela está lá como a condição espiritual, como diz, vamos dizer, reencarnação. A alma retorna à matéria, né? Por que colocaram ressurreição? Para passar uma impressão que você vai voltar com o seu corpo, porque o ser humano acredita naquilo que ele vê. Então, por isso fala, mas ressurreição quer dizer ressurgir. Ressurgir, você pode ressurgir em outro corpo, mas ele passa a impressão que você vai ressurgir com o seu corpo, né? Como a gente é apegado ao que é material, então as grandes religiões colocaram como ressurreição. Por que não aceita reencarnação? Reencarnação voltar à carne em outra condição, em outro corpo, vai contra os interesses materiais das próprias organizações religiosas, né? Então esse é o motivo maior dos contestadores. Aquilo que vai contra os meus interesses, eu sou contra, né? Tem o maniqueísmo político e o maniqueísmo religioso. O que acontece entre o Hamas e Israel? O Hamas diz: Israel não pode existir, considera ele como mal. O Israel também diz: o Hamas não pode existir porque considera como mal. Quer dizer, no maniqueísmo, o que é ruim tem que se acabar e o que é bom tem que ficar. E cada um acha que é bom. E como os dois acham que um ou outro é ruim, eles vão se acabando os dois juntos. E é isso. Bom, então, em suma, em resumo, o que é sobrenatural? Sobrenatural é tudo que a gente ainda não entendeu, porque tudo na vida é natural. O Espiritismo vem mostrar que tudo é natural. O sobrenatural fica por nossa conta, porque tudo que a gente não entende por que acontece é sobrenatural. Mas o ponto, senhor Luiz, que o sobrenatural não existe. Existem as manifestações do mundo espiritual. É tudo natural. Tudo natural, exatamente, tudo natural. Olha as crendices, o folclore que nós temos no nosso país. O que não é de uma natureza é de outra natureza. Foi aí que Kardec percebeu no mundo espiritual, naquele trabalho das mesas girantes, quando ele foi no espelho. Ele falou: pera um pouquinho, você vê como um espírito mais equilibrado, com uma capacidade intelectual maior que um grupo sobressai? Como é que vocês dão risada por uma coisa e acham natural isso daí? Uma mesa, uma cadeira, não, tem alguma coisa além disso por trás dessas mesas e cadeiras. Então é o que o senhor faz. Tá bom. Então o tempo já se faz. Nós vamos agora para a continuidade e o encerramento desse programa. Vamos lá, Nilson. E a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseja conhecer melhor, visite lá o nosso site, useguarulhos.com.br, e lá você vai encontrar endereço da Casa Espírita, que pode estar mais próximo da sua residência. Isso, Nilson. E agora vamos fazer uma prece. O que é a prece? Até isso o Espiritismo explica. A prece também não é nada de místico. A prece é uma conversa, que os Espíritos são claros, é uma conversa clara que você tem no tete a tete com o seu pai. Quem é seu pai? É Deus. Então, nós temos uma conversa clara com ele, os bons amigos espirituais, e vamos conversando aqui, falando: Pai amado, muito obrigado. Obrigado por esse programa,
Obrigado pela nossa existência, obrigado pela chance de nós aprendermos as coisas. E a gente sempre vai pedindo forças para suportar as dificuldades, para passar por cima das coisas que não nos servem, ou seja, deixar de lado. E cada vez mais construir a nossa caminhada dentro da paz, do amor e da luz. Obrigado, Senhor, e obrigado por esse programa. Vamos lá, Nilce, Marcos Aleixo. Chegou a hora, passou rápido esse segundo bloco, hein? Vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez os companheiros, Luiz Gouveia, Opa. a flor do nosso programa, Nilce Pereira, Sr. João Batista, Luiz Leite, diretor da rádio, e os nossos ouvintes, um imenso agradecimento por estar conosco, por essa oportunidade de estarmos juntos. Vamos falar deles? Vamos falar deles? Hoje tem o quê? Hoje tem Good Night. Tem Good Night hoje, Luiz? Tem. Que horas? 21 horas? 21 horas. Bacana. Mário Vieira, de Maceió, Lagoas. A Neuza de Osasco. A Neuza tá aí, de Osasco. Casa firme, Ela obrigado, também, Deus. ela ouve o Good Night, ela ouve Bom Dia Amanhã, tá firme aí. São Paulo, né? O pessoal que tá aqui, ofereceu música, né? Tocou música, né? Fátima. E também... Nossa companheira de sempre. Guarulhos deve ser... Guarulhos região, deve ser a Terezinha, que tá lá em Guarulhos, ouvindo a gente. E tem Good Night hoje. Tem Good Night? Tem, às E 21. gostaria também de agradecer a equipe espiritual da USE, que nos ampara e nos auxilia nesse trabalho. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. E eu também deixo aqui meus agradecimentos a todos os nossos ouvintes, a equipe da USE, o Gouveia, o Aleixo, o João Batista e o nosso diretor que está aqui do lado, o Luiz Leite. Né? Good night. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Bacana. Eu, João Batista, também quero agradecer por a oportunidade e agradeço a todos aqui presentes e responsáveis por esse programa, por me dar essa oportunidade da gente trazer uma reflexão todas as terças-feiras, né, para os nossos ouvintes. E da minha parte é uma satisfação em poder fazer parte disso tudo. E muito obrigado a todos vocês por esse momento, né? E obrigado aos ouvintes que estão em casa, que possa assistir com a nosso trabalho que a gente faz com todo carinho, com todo amor. Vai ter biscoitinho para o programa? Vai, né? Quem é responsável por biscoitinho aí? Ou é o Aleixo ou... Na outra quarta-feira fui eu. Agora é o Aleixo. Então, Gouveia. e aí nós pedimos a vocês, amigos, muito obrigado e não desliguem. Aqui essa rádio, ela funciona, ela está ativa 24 horas por dia, com boas músicas, boas notícias, entretenimentos. Good Night hoje às 10 horas, Às 9 horas. 21 horas, Good E Night. acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem, companheiros e amigos. A semana que vem estamos de volta. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.